Meu afilhado, minha afilhada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou dar 3 super dicas sobre aviação. Por que eu pensei em fazer esse vídeo? Porque ao longo de toda a minha trajetória na aviação, ao longo de toda a minha carreira na aviação, eu não tive uma pessoa assim mais velha, uma pessoa que tinha vivenciado algumas coisas na aviação e que pudesse me dar algum tipo de orientação. Na verdade, até mesmo dentro das escolas, nos aeroclubes, os alunos buscam a nós, instrutores, todo tipo de orientação, todo tipo de informação e nem sempre aquilo que é solicitado é informado, é realizado da maneira em que o aluno pediu. É o chamado pano preto da aviação. Quem assistiu ao vídeo anterior, um vídeo muito interessante, onde eu conto um pouquinho a história, como é que surgiu o pano preto, né? Como é que são os panos pretos atuais, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos sobre esse tipo de consideração. Mas o intuito do nosso vídeo aqui, meu afilhado, é agregar alguns valores ao entusiasta, ao principiante na aviação, até mesmo aquele já antigo na aviação, mas que ainda quer progredir, quer ser instrutor, quer tentar ser copiloto na linha aérea, quer tentar um cargo na executiva. Então, o intuito do nosso canal é passar ensinamentos e dar treinamento ao nosso aluno, ao nosso cliente e trazer informações, agregar valores ao nosso ouvinte aqui, a quem está assistindo ao nosso vídeo. Então, não perca essas 3 super dicas que eu vou dar para você que está no meio aeronáutico e que pretende ingressar no meio aeronáutico ou é entusiasta da aviação. Não perca, são 3 super dicas de ouro que ninguém me orientou quando eu estava fazendo a minha trajetória na aviação. Então não perca esse vídeo, tá, meu afilhado? Dica de ouro número 1: multimotor ou instrutor de voo? O que eu devo fazer primeiro? Todo mundo sabe que a atividade aérea é uma atividade bem custosa. A hora de voo não é um valor muito barato. Mesmo aqueles que dispõem de bons recursos financeiros, ao término do curso, pensa: poxa, gastei um bom dinheiro aí para poder me formar como aviador. Então, o que fazer? Multimotor ou instrutor de voo primeiro? Já estou com cento e tantas horas de voo. Vou me formar piloto comercial monomotor ou piloto comercial multimotor? É claro, meu afilhado, que isso depende da sua condição financeira no momento. Mas uma dica de ouro que eu lhe daria é: se você não está com recurso financeiro com muita sobra e você fica pensando, poxa, depois para eu fazer o curso teórico e o curso prático de instrutor de voo, vai se tornar uma coisa um pouco mais complicada. Vou conseguir fazer daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Então, meu afilhado, por experiência própria, faça o curso de instrutor de voo primeiro, ok? Porque o multimotor, além de que daqui a 2 anos você terá que renovar a sua licença de multimotor, né, do bimotor, que é uma renovação também cara, que vai lhe custar um bom dinheiro ali para você renovar, manter a sua habilitação em dia, ela de repente naquele momento não vai lhe ser útil, porque você vai ter que somar algumas horas ainda, e o jeito mais fácil de somar horas, eu não poderia utilizar o termo mais fácil, mas o jeito mais rápido de se somar horas é na instrução aqui no Brasil, ok? Se você tem uma executiva em vista, em que vai voar um King Air, vai voar um Seneca, aí você faz o bimotor, você faz o multimotor para que você se habilite nesta aeronave e claro que sem essa habilitação será imprescindível para que você vá conseguir o seu emprego. Mas se você está se formando piloto comercial, que eu acredito que a maioria das pessoas estejam nesse caso, igual eu estive, muitos estão e muitos estarão nessa situação em que não tem nada em vista ainda,
então é preferível, se você está com o financeiro um pouco, não tem tanta sobra, fazer o curso de instrutor de voo de avião, ou seja, instrutor de voo de helicóptero ali. Mas estamos falando de avião aqui, multimotor. Porque você vai conseguir um emprego a curto prazo, né? Depois que você se formar instrutor, seu primeiro emprego na aviação, e você não vai ficar parado, porque você gastou todas as horas ali, multimotor, gastou todo o seu recurso ali, e não tinha nada em vista, você vai ficar parado. Então é preferível você fazer o curso de instrutor de voo, em vez de fazer o curso de multimotor, e tentar obter uma chance, um emprego como instrutor de voo. Ao longo do tempo, você como instrutor de voo ali, você vai e faz o seu curso de multimotor. É claro que se você fizer dessa maneira, você vai gastar um pouquinho a mais do que fazer uma formação multimotor IFR, por instrumento de uma vez só, porque você vai se formar mono, né? E depois vai ter que fazer o multimotor instrumento em um outro período, você vai gastar uma diferençazinha ali a mais. Mas qual que é a vantagem disto tudo? É isso, você não ficar parado, você já ter em vista um primeiro emprego, entrar na aviação, ser conhecido, ser visto, ter chances de fazer alguma amizade para conseguir uma coisa acima da instrução. Então isso é fundamental. É uma opinião minha que, se eu tivesse sido orientado dessa maneira antes, eu provavelmente, naquele momento ali, fazer o multimotor ou instrutor de voo, chamado INVA, né? Teria feito o INVA no primeiro momento e feito o multimotor depois. Tá bom, meu afilhado? Então essa foi a dica número 1 de ouro, multimotor ou instrutor. Claro que é uma opinião minha, né? De experiência de aviação, as pessoas podem pensar diferente, ok? Então respeita a opinião diferente das outras pessoas, assim como gostaria que respeitasse a minha opinião. Então, façam primeiro, na minha opinião, é mais válido, né? Vai agregar mais valores para a sua carreira fazer o curso de instrutor de voo e depois fazer o curso multimotor. Agora, se você está com financeiro muito positivo, então você faz o multimotor, depois faz o instrutor logo em seguida e tudo. Mas para quem está fazendo o curso, porque é uma atividade cara, né? A atividade aérea é uma atividade custosa, quem não está fazendo com tanta sobra assim, com tanta facilidade, que eu acredito que seja a condição de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, faça primeiro o instrutor de voo, depois o multimotor. Foi a dica número 1 de ouro, é uma dica sensacional. Dica 2, dica de ouro, número 2, meu afilhado, minha afilhada, como conseguir o emprego de instrutor? A melhor forma para que meu afilhado consiga o seu emprego de instrutor é realizar todos os cursos dentro da mesma instituição, seja essa instituição escola de aviação civil ou aeroclube, ok? Por que isso? Ao realizar todos os cursos, desde o piloto privado, o piloto comercial, o instrutor de voo, há escolas, há instituições ainda, seja aeroclube ou escola, que oferece o curso teórico de piloto privado, teórico de comercial e teórico de INVA. Então, o afiliado, ao realizar todos esses cursos, seja teórico ou prático, dentro da mesma instituição, ele já é um ser conhecido pelo diretor da escola, pelos demais instrutores, pelo presidente do aeroclube, pelos demais instrutores, coordenadores e assim vai. Por quê? Desde o piloto privado até o curso de instrutor de voo prático leva um certo tempo para o aluno se formar. E nesse certo tempo, você já se tornou uma pessoa conhecida, a sua personalidade, o seu profissionalismo, o seu voo, se você voa bem, se você faz os procedimentos corretos e tudo mais. Se você realiza em diferentes escolas, eu realizei o piloto privado na cidade X, estado Y, depois na cidade Z, estado U, depois numa terceira cidade, um terceiro estado. Você passou por diversos lugares, ficou mais ou menos conhecido. Os diretores, o presidente, os demais instrutores não vão conhecer muito o seu voo, a sua personalidade, o seu caráter, as suas atitudes. Então, dica número 2 de ouro, para conseguir o emprego de instrutor de voo, deve fazer todos os cursos, se possível teórico e prático, dentro da mesma escola, da mesmo aeroclube, da mesma instituição.
ok? Já conheci, isso depende muito da época, depende muito do ano, de instrutor formado esperar 1 ano e meio. Tinha uma fila de 20 instrutores na frente dele, esperar 1 ano e meio até conseguir a sua tão sonhada vaga de instrutor. E acontecer ainda de um outro passar na frente dele, ele entrar e o rapaz não entrou, a moça não entrou e começa a ficar aborrecido, começa a ver aqueles problemas todos da aviação. Então, dica fundamental de ouro mesmo, que não teve ninguém para me orientar na época, é fazer todo o curso, piloto privado, piloto comercial e instrutor de voo, curso de instrutor de voo, dentro da mesma instituição. Tá bom, meu afilhado? Então essa foi uma dica de ouro mesmo, dica número 2 de ouro. Dica de ouro número 3, a escolha da instituição. A escolha da instituição, meu afilhado, é fundamental para a sua carreira. A instituição é o lugar onde o afilhado fará o seu curso, seja piloto privado, seja piloto comercial ou seja instrutor de voo. A instituição hoje pode ser uma escola de aviação civil ou um aeroclube. Antigamente, nós tínhamos poucas escolas disponíveis. Tínhamos somente os aeroclubes, onde os presidentes eram militares, né, geralmente coronéis. E eu vou te dizer, era muito, não vou dizer melhor não, mas havia um pouco mais de profissionalismo ao ser conduzido por militares, por coronéis. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito não. A escolha da instituição é fundamental, essa dica número 3, ela é fundamental, por quê? Porque vai evitar aborrecimento, vai evitar menos gasto, tá? E vai lhe proporcionar uma condição de ir para frente ou não na aviação. Então, essa escolha da profissão e a instituição o qual você irá realizar os seus voos, ela é fundamental, ok, meu afilhado? Então, vamos explicar um pouquinho mais essa dica número 3 aí. Porque você, ao escolher mal a escola ou o aeroclube em que você irá se formar, você terá muitas dores de cabeça no futuro. Você deve procurar escolher uma instituição onde tenhamos bons instrutores, onde se tenha muito profissionalismo, onde se tenha uma formação IFR, um simulador de voo IFR, que vai ser fundamental para a sua carreira. Essa dica número 3 aí é pisar em ovos, né? Porque há muitas coisas que eu poderia falar e ficaria um vídeo longo. E aqui a ideia é fazer vídeos curtos. Mas tem que ser escolhida uma instituição que lhe atenda, né? mais ou menos que atenda às suas necessidades. Então, o aluno mora em Maricá, aí ele vai fazer o curso lá no Espírito Santo, é um pouco longe. Então ele vai fazer o curso em Juiz de Fora, vai fazer o curso em São Paulo. São mais próximas, são cidades mais próximas, mas ele tem que fazer muito processo decisório aí, ele tem que colocar na balança muitas coisas. O preço da hora de voo em Juiz de Fora, o preço da hora de voo lá no Espírito Santo, o preço da hora de voo em São Paulo. Alguns comentários de ex-alunos, se a instituição lá dá oportunidade aos recém-formados para depois ingressar como instrutor de voo. Como que é a formação lá, se levam a sério, se os instrutores são bons tecnicamente, se são bons no interrelacionamento com os alunos. Então, dica número 3, escolha com calma, escolha o que melhor lhe atende, a instituição que melhor vai lhe atender. O preço também é fundamental, mas às vezes o barato sai caro, tá? Eu conheço algumas armadilhas aí nesse meio da aviação. A hora de voo lá do Cessna tá 459 e a hora de voo na outra instituição tá 359. É claro que esses R$100 ao final do curso inteiro vai dar uma diferença aí bacana aí de alguns mil aí, mas em contrapartida você pode se formar na instituição tal que pagou menos e ficar parado, na instituição outra lá Y, em que você pagou R$100 por hora de voo a mais e ingressar logo como instrutor de voo,
ou você pode ter alguns aborrecimentos ao longo do seu curso como aluno, pagando numa instituição mais barata, ou vice-versa, na mais cara também ter. Por isso que eu estou dizendo, meu afilhado, a dica número 3, escolha com muita atenção. O que é fundamental aqui, o que é uma situação sine qua non aqui, é você conversar com outras pessoas, se puder conversar com outras pessoas que ali estiveram. Porque a pessoa que teve aquela experiência, nada melhor que a pessoa que experimentou uma situação positiva ou negativa, puder lhe passar essa experiência. Dizer, olha, na instituição tal, fui muito bem recebido, paguei um pouco mais, mas fui muito bem informado, as horas de voo ali eu pude voar todos os dias, ou tinha um problema de meteorologia, ou eu não voava todos os dias, então ela vai passar nada, ninguém melhor do que ela para lhe passar essa experiência, ok? Então, se puder conversar com uma pessoa que já esteve naquela instituição, né, para poder te indicar, né, fazer o chamado boca a boca, é fundamental, é sine qua non. Então, meu afilhado, dica número 3 é essa aí, a escolha da instituição. Vai por mim que lá na frente você vai lembrar do Francisco, que valeu a pena ter escolhido uma escola ou um aeroclube bacana para eu poder realizar o meu curso, seja qual for, ou todos os cursos, ou piloto privado somente, depois piloto comercial, tá? Então, escolha bem, escolha consciente, faça um processo decisório, colocando na ponta do lápis o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, preço, estadia, se tem alojamento, se não tem, se eu vou ter que gastar um pouco mais para morar em outro lugar, se é perto do aeroporto, a estadia, o alojamento oferecido, se não é, então coloque na ponta do lápis um processo decisório de todos esses pontos positivos e negativos para que você evite aborrecimento, ok? Como eu disse, meu afilhado, o intuito desse vídeo, com essas 3 super dicas, é agregar valores ao aluno, ao piloto iniciante, ao piloto que já está em fase de término do seu curso, aos que já se formaram e possa agregar algum valor a ele, aos entusiastas, tá? Então, eu não sou o dono da verdade, essas são as minhas opiniões, são as minhas experiências que eu estou tentando passar para os mais novos. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, dessas 3 super dicas. Muito obrigado, acompanhe o canal.